Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE especial NBB 2020-2021. Como sempre, estou aqui com o Fábio Toledo. Olá, Fábio. Olá, Lucas Gonais. E hoje a gente vai falar do maior campeão da história do NBB. Flamengo! É isso mesmo, vamos falar de Flamengo. E para falar de Flamengo, não tem outra opção, né? Eu e o Fábio, a gente nem pensou em quem chamar, porque já era muito óbvio. Pelo segundo ano consecutivo, aqui no nosso especial da Locomotiva Esportiva, Enéas Lima, do Garrafão Rubro-Negro, para bater um papo sobre o Flamengo com a gente. Olá, Enéas. Olá, Fábio. Olá, Lucas. Obrigado pela oportunidade novamente. Show de bola. Bom, antes da gente começar a falar, vamos deixar algo bem claro aqui, certo? Esse podcast está indo ao ar no dia 30 de outubro, é o mesmo dia da final da Champions League que o Flamengo vai disputar no Uruguai, só que a gravação está sendo antes, né? Para soltar no dia 30 a gente tem que gravar antes, então hoje esse episódio não vai levar em consideração as repercussões sobre a final, se o Flamengo eventualmente ficou com mais um título da Champions, se o Flamengo eventualmente acabou ficando com o vice-campeonato. O foco aqui vai ser a próxima temporada, até porque essa Champions que o Flamengo está decidindo agora é da temporada anterior, que foi adiada por conta da pandemia da Covid-19. Mas vamos lá. Enéas, eu até estava pegando aqui a classificação do NBB passado. Bom, a classificação do Flamengo todo mundo sabe, né? Foi em primeiro lugar. Eu só queria confirmar o tanto de vitórias que ele teve, porque aí minha memória não é tão boa assim, né? Mas o Flamengo estava aí num caminho para conquistar um bicampeonato, né? Ele estava em primeiro lugar com 87% de aproveitamento, eu consegui abrir aqui, 21 vitórias em 24 jogos. Então, vamos lá, um exercício básico de uma próxima temporada. Se não tivesse terminado o NBB, o Flamengo teria mais um título na conta hoje? Eu acredito que sim. O time estava em evolução naquela época. O Gustavinho encaixando as peças novas que estavam chegando. E teve esse caso da pandemia que acabou impedindo tudo, né? Impedindo o sonho da conquista, impedindo os novos jogadores de conquistar um título brasileiro. Acho que a frustração de todo mundo acabou sendo muito grande. Tá certo. E aí o Flamengo, com um dos maiores elencos da última edição, estava em primeiro no NBB, chegou na final da Liga das Américas, a temporada foi encerrada e o Flamengo olhou para o elenco e falou, dá para melhorar. E aí ele simplesmente conseguiu trocar Derek Ramos, Eloy Vargas e Zach Graham por Thiago e Rafael Hetzheimer. Fábio, tinha o Barreira também, né? E o Barreira, é que o Barreira chegou no finalzinho, né? Mas é verdade, tinha o Barreira também. Sim, e o Leão Burek também. Mas ele já tinha ido embora, né? O Leirão já tinha ido embora no comecinho do ano, quando ele foi pro Minas. E tava quase indo embora do Minas já também. E tá gastando a bola no México hoje. Pois tá é. É um dos concorrentes MVP lá, vai entender. Mas enfim, Fábio, o Flamengo tá mostrando aí a cada... fala, né? Há uns 2, 3 anos, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, aí vai lá na intertemporada, ele vai lá e consegue melhorar. Tá sendo um trabalho impressionante a nível nacional que o Flamengo tem feito, né? Diria que até um pouco ignorante o Flamengo fazendo um elenco melhor a cada temporada, né? Acho que até isso, né? Fica até uma questão que não é nem se ter uma equipe tão boa quanto esse Flamengo dessa temporada, mas sim se esse Flamengo dessa temporada é melhor do que o da temporada passada, né? E isso a gente vai poder ver no decorrer do ano, né? Que vai acontecer agora. Foi um elenco muito bem pensado, né? Nas trocas ali. Tentaram até, né, segurar, por exemplo, o Zach Graham, né? Mas não deu muito certo, mas conseguiu ter bastante volume, conseguiu ter praticamente 2 times titulares, né? Se você pega o teórico time ali de rotação do Flamengo, para essa temporada, seria titular de muito time do NBB. Talvez, eu diria, poderia ser até de todos
dependendo das circunstâncias, né, Guarani? É isso aí. Então vamos passar o elenco do Flamengo aqui antes da gente discutir sobre ele especificamente. Armadores: Franco Balbi, Iago Matheus e Pedro Nunes. Alas: Chucito Gonzalez, né, que é o Luciano Gonzalez, que já passou pelo Minas quando ele era mais novo, lá no início do NBB. Tem Marquinhos, tem Jonathan, por enquanto. Entre os pivôs: Léo Demétrio, Rafael Mineiro, Olivinha e Rafael Hetzheimer. E também vários outros jovens, né, Enéas? Quais são os jovens do Flamengo que vão disputar essa temporada? Porque a gente vai até discutir mais para frente, mas o elenco adotou uma postura diferente em relação aos atletas mais novos, né? Tem o Rafael Rachel, que vai integrar o elenco tanto no NBB quanto na Liga das Américas. O Juan, que é um pivô, que é o primo da Isiane, super conhecido no basquete feminino. E tem a questão dos jovens que estão sendo emprestados, né? O Mateuzinho, que foi pro Pato, e o Túlio da Silva, que ninguém esperava, que o Flamengo contratou e emprestou ao Caxias. Isso porque já teve 3 na Liga Sorocabana, né? Teve não, está tendo. No dia do lançamento desse episódio, está começando a segunda fase do NBB, né? E tem atleta do Flamengo lá na LSB para ganhar mais rodagem também. Tem o Matheus Weber. Segunda fase do Paulista, no caso, né? Você falou NBB, não, segunda fase do Paulista, Guarani. Paulista, perdão, tá certo. Tem o Matheus Weber, tem o João Prado e tem o Gabriel Machado, todo mundo na Liga Sorocabana. E eles voltam depois do Paulista ou ficam por lá mais um tempo? Eles voltam depois do Paulista, que o Flamengo deve disputar o Brasileiro da SBB com o pessoal da base. Ah, tá certo. Aquele plano para a edição anterior, né, que foi cancelada, o Flamengo ainda mantém. Bom, o grande lema, né, o grande tema do Flamengo nas redes sociais, quando apresentou as renovações, as contratações para essa temporada, era a retomada das Américas. Até brincaram com a grafia do nome do Hetzheimer, ficou retomada com H-E-T-T e tudo mais. E antes da temporada anterior começar, antes da temporada 2019-20 começar, eu entrevistei o Gustavinho e ele falou com todas as letras que o foco era o NBB, que se eventualmente precisasse, que o foco era a Champions, perdão, era conquistar a Champions de novo, que se eventualmente precisasse poupar alguém para o NBB e tudo mais, ele o faria. Bom, como eu disse, ele chegou na final de um, estava liderando o outro, acabou não precisando, mas como a temporada não acabou, esse objetivo se manteve. O grande foco do time ainda é reconquistar as Américas. E aí eu te faço uma pergunta, Enéas. Esse objetivo está mais focado na próxima edição da Champions ou na final agora de 2020? Já vale já isso, já é o grande jogo da temporada do Flamengo, logo um dos primeiros oficiais. Qual que é essa Champions, essa América que o Flamengo tanto fala? Acho que o Flamengo quer pensar grande, quer pensar nas duas, né? Nessa final agora, da próxima sexta, quando vai ao ar o podcast, e na próxima. A oportunidade de voltar ao Mundial, coisa que não acontece desde 2014. E na temporada passada você já via isso dentro da quadra. No NBB, o time oscilava demais a sua atuação, a sua intensidade. E quando é jogo da Champions League, vai ser outro time, uma outra atuação, uma outra pegada. E até o próprio Gustavo falou sobre isso. Quando eu entrevistei ele, falou que a intensidade na Champions seria outra, porque esse é o foco. E mesmo assim ele conseguiu liderar o NBB de maneira isolada, pelo menos até quando a temporada terminou. Mas explica então para quem está ouvindo a gente, Enéas, como que está a situação da próxima Champions nesse momento? Quando que tem a expectativa dela ser disputada? Se tem mais brasileiro aí que pode acabar entrando? Explica para a gente essa questão, até para ter uma ideia se o Flamengo vai ter que dividir muito o calendário com o NBB nessa temporada. A próxima Champions League está prevista para janeiro do ano que vem. Isso se a pandemia permitir, não houver nenhuma segunda onda para a América do Sul, e deve terminar em maio. E além do Flamengo, deve ter o time de Franca e o São Paulo. O Botafogo até preencheu a vaga, mas perdeu o período de inscrição no torneio.
Essa terceira vaga é até polêmica, né? Porque a vaga era do Corinthians, que ele era do Botafogo, perdão. A vaga era do Botafogo, que ele conseguiu via Liga Sul-Americana, né? Que é o atual campeão, a equipe que era comandada pelo Léo Figueiró. Só que quando o Botafogo terminou o projeto, a vaga ficou vaga. E ao invés de ir para o Corinthians, que era o vice-campeão da Sul-Americana, preferiram considerar a vaga como, não vaga via Sula, mas vaga brasileira, digamos assim, e aí foi para o terceiro colocado do NBB, que na data de encerramento era o São Paulo. E bom, modo de disputa o mesmo ou vai ter algum tipo de bolha? O que estão pensando? A expectativa da FIBA é o mesmo formato de disputa, sem ser bolha, jogos de ida e volta, tanto na fase de classificação quanto no playoff. Tá certo, então. Então a tendência é até importante, né? É até importante, já que não vai ser o mesmo formato, né? Não vai ser formato bolha, é importante que esteja na situação de saúde, né? Esteja mais controlada, né? Principalmente a nível continental. Acho que, como é uma competição continental, e a gente está vendo muito, né, na Libertadores, no futebol, por exemplo, muitos casos acontecendo nos clubes, o próprio Flamengo já teve isso, e é um exemplo aí que a FIBA Américas tem aí para talvez não seguir, né, talvez esperar um pouco, abaixar um pouco esses altos índices, né, que estão acontecendo no continente, para ter mais tranquilidade, para manter, né, a Champions League da maneira como ela estava sendo disputada. Eu acho que é até bom isso, né? Se fosse um torneio de bolha, acho que seria mais complicado também, de nível, para manter o nível das equipes, mas enfim, é uma alternativa que no momento atual também é bastante utilizada. E o próprio foi o México, agora está com uma situação complicada em relação à Covid, teve que antecipar o final do torneio mexicano. Eu acho que a FIBA também está olhando para isso e vendo o que pode fazer, né? Então, o Flamengo, a tendência é que a partir ali do segundo turno, né, lembrando que o primeiro turno do NBB vai até o dia 12 de janeiro, e no caso do Flamengo especificamente, o Flamengo acaba o turno um pouquinho antes ainda. Eu tô até pegando aqui a tabela do Flamengo. O último jogo do Flamengo é em dezembro, é ainda em 2020, né? Então, 2021 já é totalmente segundo turno para o Flamengo. E vai ser uma época em que a equipe vai, muito provavelmente, ter que dividir as atenções, mudar a tabela, e por isso um início mais potente para ganhar uma gordura no NBB é ainda mais importante nesse ano, né? Eu acredito que sim, né? Alimentar uma gordura e envolve entrosar o time. E também o Gustavinho tem uma farta opção na mão, né? De saber poupar jogador, rodar melhor o elenco, coisa que ele não tinha na temporada passada. Mesmo com Derek, Graham, Barreira, você acha que não tinha ano passado? Eu acho que esse elenco atual pode se comparar ao elenco que ganhou a Liga das Américas em 2014 e talvez o Mundial também em 2014. Pela qualidade do elenco, versatilidade do elenco, acho que e a intensidade que esse time pode colocar em quadro. Eu não vejo outro time no Brasil que possa fazer isso. Bom, tudo opinião aí, o Enéas colocando num dos melhores times. Bom, talvez o grande time do século, ou um dos grandes times do século, até agora aqui no Brasil, né? Vamos ver se a expectativa se confirma. Mas, Fábio, bom, um início interessante para ter essa gordura pode fazer bem para o Flamengo. E antes até do NBB, ele tem essa Champions que está sendo disputada a final aí na data da divulgação desse episódio. Mas a preparação do Flamengo, ela foi composta oficialmente pelo Campeonato Paulista e alguns amistosos. Né? A gente já viu que... Carioca, eu tô muito louco, velho. Eu tô gravando muita coisa, eu tô confundindo tudo, desculpa. Campeonato Carioca. Os dois responderam ao mesmo tempo, hein, me corrigindo. Campeonato Carioca e alguns amistosos ali contra Mogi, contra Cerrado, contra Paulistano também. Mas, até passar por Enéas, depois eu vou pro Fábio nessa. A gente já viu outros anos de equipes fazendo amistosos, e bons amistosos, até, mas que chega na hora do vamos ver, na hora do jogo oficial, ainda sente dificuldade, porque de um jeito ou de outro,
é outro nível, né? Os adversários do Carioca eram basicamente semi-profissionais, e até usando como exemplo, o próprio Minas, ano passado, retrasado, fez ali uma tour pela Argentina, enfrentando equipes como Boca Juniors, San Lorenzo, e ainda teve muita dificuldade nos primeiros jogos oficiais. Você que acompanhou mais de perto, esteve no ginásio, em vários desses jogos, você acha que a preparação do Flamengo foi boa, ou ainda pode ter ali um certo risco no comecinho do ano? Eu acho que não foi boa, acho que está longe do ideal, em razão dos adversários serem mais fracos. Na temporada passada tinha um Botafogo no estadual, e sempre aquela rivalidade ajudava a motivar mais os jogadores dentro de quadra. E na temporada passada também o Flamengo jogou um torneio no Uruguai, com a participação do Bayern de Munique e da time da D-League da NBA, e um catado de jogadores do Campeonato do Uruguai. E esse ano não teve nada disso, só times mais fracos no estadual. E esses amistosos que só serviam para dar um ritmo maior de jogo, mas eu acho que o Flamengo vai precisar mais intensificar seu sistema defensivo nesse começo de temporada. Bom, Fábio, você acha que pode ter um problema aí, ou o Flamengo já tem condições, até pelo elenco? Porque, assim, é claro que em ritmo de jogo, aí não é só o Flamengo, né? Todo mundo tá tendo com dificuldade por ser início de trabalho, pela pandemia e tudo mais que a gente já falou. Mas você acha que tem condição de já chegar, não necessariamente passando o carro, mas mostrando essa superioridade em quadra? No NBB, você fala? Tudo. Na vida. Na vida. Eu diria que assim como as outras temporadas, né, preciso ter paciência. Tem essa qualidade, né, jogadores que vão fazer a diferença, principalmente ao longo, né, da temporada, mas começo de temporada é sempre complicado, ainda mais essa, né, que primeiro ficaram aí 6, 7 meses até mesmo sem treinar, e depois nessa retomada fez jogos ali contra equipes semi-profissionais, né? Só teve mais importante ali os amistosos em São Paulo. Então tem que ter um pouco de paciência com relação a isso, e até por conta também da idade de muitos jogadores ali do Flamengo, né? O Marquinhos tem 36, o Olivinha 37, o Hetzheimer é um pouquinho mais jovem, ali 34, mas a gente sabe que início de temporada, pelo menos nas últimas, né, ele sempre vinha um pouco acima do peso, ele crescia no decorrer da temporada, inclusive o Enéas, que acompanhou o Carioca, queria até saber como é que está o Hetzheimer fisicamente, até pensando já na Champions League para o início do NBB, mas precisa ter essa observação, né, até mesmo da base titular ali, né, o mais jovem é o Chusito, que está com 30. Então, tem um pouco aí essa questão de idade para trabalhar aí nessa pré-temporada, né, nessa quase início de temporada do NBB, para o time crescer aos poucos, né? A gente sabe, por exemplo, que quando chegar nos playoffs do NBB vai ser outra coisa, né? O Flamengo cresce ainda mais nos playoffs. Mas para essas outras competições, né, a nível internacional e para o decorrer do NBB, principalmente o primeiro turno, tem que ter um pouco de paciência e cuidado, principalmente com esses jogadores mais experientes. Sobre o Hetzheimer, ele fez um bom estadual. Acho que, assim como outros jogadores estão longe ainda da forma física ideal, acho que isso vai ocorrer durante a temporada. E acredito que o Flamengo deve crescer muito no decorrer da temporada. E a questão que vai ser diferente para todo mundo é o primeiro turno da NBB, né? Ninguém está acostumado a jogar em bolha, né? Sim, justamente. Mas então, aproveitando que a gente está falando do Hetzheimer, né? Vamos falar primeiro das posições da equipe e depois a gente vai passando por alguns personagens específicos que eu queria discutir com você. Vamos lá. Olivinha, Hetzheimer, Léo Demétrio e Rafa Mineiro, considerando ali também que eventualmente Marquinhos joga um pouco entre os mais altos, Jonathan Luz também, dependendo da formação. Mas basicamente os 4 primeiros que eu citei. Você acha que é o garrafão mais forte do Brasil ainda? Porque, na minha opinião, até ano passado era. Com o Hetzheimer, mais ainda? Acho que acaba sendo o garrafão mais forte do Brasil. Acho que eu não vejo outro no mesmo nível.
Talvez o Minas com o JP Batista, que já foi MVP do NBB, possa fazer frente se ele repetir aquela intensidade que teve com a camisa do Mogi. Mas, tirando isso, eu não vejo outro garrafão mais forte dentro do Brasil atualmente. É o garrafão rubro-negro. É. Vamos lá, Fábio. Agora ali nas alas, né? A gente tem Marquinhos, que dispensa comentários. O Jonathan também, que eu já citei. Pedro Nunes pode acabar atuando por ali eventualmente. Não duvido. E o Tiocito Gonzalez. Também não duvido que o Gustavinho vai utilizar 2 armadores em vários momentos. Mas Sim, ficando mais nesses jogadores... Oi? Ele usou muito no estadual que você falou. Então, é uma possibilidade bem legal. E quem que levava mais a bola, Enéas? O Franco levava mais e o Iago nascendo como ala armador. Então, até adicionando o Iago nessa lista aí, Fábio, dá conta do recado, não é uma rotação tão longa assim também, né? A gente tem equipes ali com mais jogadores nesse setor da quadra, sim. Mas a qualidade dá certo, dá conta do recado? Tem ali praticamente todos que você citou seriam titulares, né, em qualquer equipe, e na teoria seria Chuzito e Marquinhos, com mais tempo de quadra. É claro que o Gustavinho ele varia bastante, né, também decorrendo de cada jogo, né, do adversário, da situação, por exemplo, dessa busca pela Champions League. Então tem essa possibilidade de contar ou utilizar um jogador mais tempo em alguns jogos do que outro, né? No caso, o Jonathan Luz é muito importante para isso, e com essa presença, com esse trabalho do Iago como o alarmador, é até legal, porque eu vejo que a única posição assim que estaria em falta, né, ainda do time do Flamengo, era de ala ali, para ser um cara que dividisse tempo com o Chuzito. E tendo o Iago junto ali, podendo jogar junto com o Balbi, por exemplo, dá mais condições, né, para a equipe. Mas talvez até poderia pensar, né, num outro nome, ou mesmo apostar nos jovens da base, né, o Pedro Nunes, que vem crescendo aí também no decorrer da passagem dele aí pelo Flamengo, já no adulto. Eu acho que teria espaço, né? Por exemplo, em comparação à temporada passada, né, quando tinha o Derek e o Zach Graham, né, seriam 2 nomes ali, no caso o Chuzito um só, mas com essa possibilidade do Iago, com algum jovem vindo também para compor a rotação, é até uma boa alternativa para o que o Gustavinho tem. Mas se tiver possibilidade de trazer mais um ainda, imagina só. Tem, Enéas? Surpresas de segundo turno? Se o dólar colaborar e abaixar um pouco, eu acredito que sim. Mas se continuar nesse valor de 5,60, chegar aos R$6 é impossível. Flamengo tá com grana, mas nem tanto. Não há quem resista à desvalorização do real em 2020. Mas vamos lá, isso aqui não é economia, isso aqui é esporte, apesar de estar tudo atrelado. É só que eu não sei falar tanto assim de economia e vai ficar feio. Daqui a pouco o Paulo Guedes manda o WhatsApp enchendo o saco, né? Falando besteira. Mas vamos lá. Bom, e na armação, Balbi e Iago, eu acho que dispensa comentários, né, Enéas? São 2 caras que têm um poder de fogo muito grande, mas que a última temporada deles, de ambos, não foi tão boa quanto a anterior. Né? Localizando melhor, a 19-20 não foi tão boa quanto a 18-19, tanto do Balbi quanto do Iago, né? Eles tiveram uma queda na temporada passada, acredito que tudo em razão dos elencos não tenha ajudado no começo da temporada, a falta de entrosamento, e os resultados não vieram como todo mundo esperava. Mas eles podem dar a volta por cima nesse retorno. E são 2 jogadores que são candidatos a MVP em qualquer competição. Não sei se vocês concordam. Não, são dois caras também de muita qualidade. Mas até ficando nessa análise geral do elenco, teremos 2 janelas eliminatórias da America Cup durante a primeira fase do NBB.
A primeira é agora no final de novembro, que inclusive já foi divulgada a convocação, e o Flamengo teve 3 nomes nela, 4 na verdade, né? Iago, Jonathan Luz, Pedro Nunes, Léo Demétrio e Rafael Mineiro, que soma 5, né? Para ver como eu não posso falar de economia. 5 atletas do Flamengo, então, foram convocados já nessa. E, bom, mesmo que algum atleta flamenguista seja cortado, né, até porque eu falei 16 nomes e vão 12 apenas para esses jogos na Argentina, mas ali vários flamenguistas ainda estarão na lista e com certeza o mesmo vai ocorrer na convocação de fevereiro, porque o Petrovic está em qualquer linha que o Petrovic siga, chamando os mais experientes, ele vai ter ali Marquinhos, Hetzheimer, chamando os mais jovens, ele tem Iago, Pedro Nunes, então o Flamengo de qualquer jeito vai ter uma galera convocada aí, então pode ser também alguma coisa bem a ser considerada, né? O Flamengo pode perder muitos jogadores, né? Só nessa última foram 5 que eu falei, em algumas rodadas do NBB, isso pode ser bem prejudicial para o time também, né? Acho que não vai perder porque o NBB vai paralisar, né? Quando tiver essa janela. Mas acredito que a experiência desses jogadores pode agregar a seleção, mas pode atrapalhar o Flamengo no quesito entrosamento maior, né? Essa falta de treinamento que o pessoal podia ter, não vai ter. Então, mas a grande questão é que na época da viagem e dos jogos, realmente o Flamengo não atua, pelo menos no primeiro turno. Mas a gente não sabe se vai ter um período de anterior. E aí, se tiver, o Flamengo perde. Pelo menos contra Campo Mourão e contra Pato, que eu tinha até anotado aqui. Pode correr o risco de ter atletas do Flamengo perdendo esses 2 jogos, por exemplo, porque ainda não foi divulgado como vai ser esse sistema, se vão só se encontrar na Argentina, se vai ter alguma coisa no Brasil antes. Se tiver, é um risco grande, né? Até porque o calendário do NBB está bem mais curto, está bem mais apertado. A expectativa é só se apresentar na Argentina sem um período curto de viagem, em razão até da Covid. E os cortes? Os cortes vão ser feitos antes da viagem. Antes, então vai ser sem treino, o corte vai ser pela avaliação dele, dos jogadores, pelos seus clubes. Isso. Ah, entendi. Bom, então menos mal, então o Flamengo não perde nesse sentido, porque corria esse risco, né? A gente até falei disso em outros podcasts também com pessoas de outros times. Bom, agora falando um pouco individualmente. O Iago, primeiro do Iago, né? O Iago chegou no profissional, no Paulistano, era o Gustavinho no comando, mas ele até em nível internacional, ele se mostrou uma peça ali de muito poder ofensivo, mas relativamente frágil na defesa. Você acha que pode ser um risco para o Flamengo, quando o Iago estiver em quadra, ele ser mais visado pelos adversários, ou acho que o Gustavinho vai conseguir dar um jeito, até por conhecer a peça? Eu acredito que o Gustavo pode ajudar muito ele, eu acho que acredito que também o Franco Balbi deve ajudar muito ele nesse quesito defensivo e de melhorar a questão da leitura de jogo. E no próprio estadual ele já mostrou um Iago um pouco diferente do normal. Tentava orientar todo mundo, chamar a atenção de todo mundo. Coisa que você não via ele fazendo no Paulistano. Não sei se por medo, ou não tinha liberdade do Regis para fazer isso na última temporada, mas no Flamengo nesse começo ele já começou a fazer isso. E o Iago, ele é um cara que ele tem agilidade, ele tem a velocidade, mas a gente só vê isso muitas vezes com a bola, né? Quando ele tem a bola. E quando ele tiver essa mesma velocidade também na marcação, defensivamente, né, aparecendo bastante ali, até mesmo para acelerar a transição, né, fazer o jogo de transição a partir dele ali roubando bola, isso vai agregar muito para o jogo dele, né? Até pensando mesmo na consolidação dele na seleção brasileira, por exemplo, né? Além do papel dele no Flamengo já nessa temporada. Então, é muito importante que ele tenha, né, esse trabalho maior defensivo para agregar no jogo dele. No Paulistano ele já vinha com crescimento, né? Até mesmo ele era banco, né? No início ali da carreira, acho que foi campeão do NBB quando
como jogador de rotação, né, pelo Paulistano, e agora, né, desde as 2 últimas temporadas no Paulistano, com mais volume de jogo, né, mais tempo de quadra, já aparece bastante, né, no ataque e tudo mais. O quesito roubos de bola dele está crescendo também, então é importante que ele mantenha essa pegada aí de agilidade, de velocidade, de mobilidade defensiva, né? Uma coisa que a gente já vê em alguns outros armadores, né, dessa geração, né, que com o Iago, que é um cara que já mostra esse potencial ofensivo, ainda está precisando mostrar um pouco mais. Sim, e seguindo aqui, Enéas, sobre o Tiozito, né? O Tiozito, ele jogou aqui no Brasil, no Minas, só que foi lá no comecinho do NBB, né? Eu tô até pegando a temporada aqui que ele jogou pelo Minas, mas ele tinha, salvo engano, bom, ele tem 30 anos hoje, né? Ele atuou pelo Minas em 2011 e 2012, então ele era bem jovem, ele tinha ali por volta de 22 anos, né? 21, 22 anos, e obviamente ele amadureceu, muita coisa mudou no jogo dele. Mas o que a gente viu nele com a camisa mineira foi um jogador de muito volume, né? Eram ali 14 bolas arremessadas por jogo em média, né? Um aproveitamento do perímetro não tão alto, né? Foi de 1/3 quando ele jogou pelo Minas, mas ele mantém esses números, ele mantém essas características, ou ele tem alguma coisa nova que a gente ainda não viu quando ele estava fora, quando ele estava pela América do Sul? Acho que ele evoluiu muito na Argentina nessas últimas temporadas, tanto no Instituto quanto no São Lourenço. O Instituto teve aquela Liga Sul-Americana que ele deixou o torcedor do Bauru e do Flamengo com raiva, né? Naquela fase semifinal aqui no Rio. Aproveitamento absurdo nos 3 pontos, sabendo liderar a equipe, sabendo armar a equipe da melhor forma. Tanto é que naquela temporada ele foi o melhor sexto homem da Liga Argentina. Ele volta para o Brasil com uma moral elevadíssima, né? Eu lembro dessa Sula, hein? Aliás, aquele time do Instituto era muito chato, pelo amor de Deus. Fez o terror mesmo do Flamengo e do Bauru. Bom, e sobre o Hetzheimer, né? O Hetzheimer, depois que ele saiu que ele foi para a Espanha, né? Depois da segunda passagem dele pelo Bauru, os 2 anos que ele passou em Franca, ele foi atrapalhado por lesões, é verdade, ele teve ali certa dificuldade, principalmente na parte física, como o Fábio já falou, mas também ficou fora de vários jogos. O aproveitamento dele do perímetro caiu, né? O volume também diminuiu um pouquinho, o volume de arremessos. Você acha que ele chega para ser titular, ou ele, até pela característica do Gustavinho, ele vai rodar igual todo mundo, não vai ter tanto tempo de quadra assim? Porque no Flamengo, só contextualizando a pergunta para deixar mais claro para quem está ouvindo, o Gustavinho, quando chegou no Flamengo, ele tentou implantar a mesma estratégia, exatamente a mesma estratégia que deu certo no Paulistano, que é aquela rotação intensa o tempo todo, tal. E o início não foi tão bom assim, e o próprio Gustavinho já assumiu em entrevistas, tanto para outros veículos quanto até para a Locomotiva, que ele demorou um pouco para entender que existe um nível de jogador que você simplesmente não pode deixar só 20 minutos em quadra. E ele até deu nome aos bois. Você não deixa o Marquinhos 20 minutos jogando só, ele tem que ter 25, 30 minutos. E ano passado, inclusive, foi justamente Marquinhos e Balbi, com 28 minutos, os atletas que mais jogaram pelo Flamengo. O Hetzheimer chega nesse patamar também, ou ele está na rotação como todos os outros? Acho que o Red chega para ser titular. Ele vai ter uma minutagem menor, em razão até de ter o Rafael Mineiro junto com o elenco. E acho que o Gustavo tem que olhar muito o passado recente do Flamengo e ver o que aconteceu de errado e não pode repetir. Por exemplo, na temporada que o Flamengo era comandado ainda pelo Neto, o Flamengo tinha JP Batista e Anderson Varejão no NBB. JP Batista no auge, todo mundo elogiando para ser MVP. Chega o Varejão e JP perde espaço. Perde confiança, cai de rendimento e o Varejão não rende o esperado. O que resultou nisso? O Flamengo eliminado do NBB. Se o Gustavo não souber controlar Mineiro e Hetzheimer nesse NBB, pode ter o mesmo resultado final. Eu acredito que ele vai saber controlar tudo isso.
Aquela temporada, né, Fábio? A gente lembra, o JP era inclusive nosso favorito para levar o MVP e o Varejão adiou o sonho, né, para quando ele foi pro Mogi. Adiou, acho que foi por uma temporada, né? Isso. Mas pelo menos ele conseguiu de volta. Mas, falar disso, ele tem essa característica importante, principalmente no ataque, né? Mas eu acho que defensivamente o Flamengo conta com um cara que é muito importante, né, no garrafão, que é o Rafael Mineiro, né? Ele vai ser muito importante, vai seguir a minutagem dele ali de 22, 23 minutos por jogo, até por conta da sua capacidade defensiva. Não só ele também, mas como o próprio Léo Demetrio, né, que também tem uns 20 minutos e foi eleito, inclusive, o melhor sexto homem da temporada do NBB passado. Então, tendo esses dois caras de rotação, dá um pouco mais de qualidade, dá condições para o Gustavinho ter essa variação. É claro que o Hetzheimer, tendo condições físicas para tal, ele consegue jogar ali os seus 28, 30 minutos, mas não precisa ser todo o jogo também, né? Tem essa questão. Saber utilizar o jogador também em determinadas partidas, jogos decisivos, é fundamental, e é fundamental ter ali opções de banco que vão render quando tiver essa necessidade de variar, né, dentro do elenco. E até completando, né, o Enéas, essa pergunta do Fábio, o Hetzheimer, ele não tem os mesmos atributos defensivos do Mineiro, né? Até voltando no que você acabou de falar, você acha que dá para equalizar nessa questão? Porque defensivamente, o Hetzheimer tem sofrido a nível internacional e não é de hoje. Desde a época do Bauru Basquete, quando ele teve a melhor passagem dele por uma equipe brasileira, ele já sofria muito em convocações para a seleção, por exemplo, quando ele tinha que sair debaixo da cesta para marcar, porque atacando fora da cesta ele vai muito bem, mas defendendo ele já mostrava dificuldades e conforme o tempo vai passando, as lesões vão chegando, isso vai se agravando. Tendo um Rafael Mineiro que faz isso tão bem, você acha que ele pode correr algum risco de não ser esse Hetzheimer que todo mundo está esperando e acabar dando espaço para outros pivôs? Acho que não corre muito esse risco, até dizendo uma novidade que muita gente não acompanhou o estadual aqui do Rio. O Mineiro e o Hetzheimer jogaram boa parte do estadual juntos em alguns momentos. Acho que o Gustavo pensa talvez em utilizar essa formação no NBB. Eu acho que pode ser interessante os dois atuais juntos, o Mineiro como ala pivô ali e o Hetzheimer mais para dentro do garrafão. Eu acho que também o Léo Demetrio pode ser muito importante nesse equilíbrio defensivo que o Flamengo precisa ter. Verdade, o Léo Demetrio é um dos melhores sexto homens também do NBB, né? E o prêmio. Sim, e essa formação, né, que o Enéas falou do Mineiro com o Hetzheimer, é interessante porque o Hetzheimer é um cara que no ataque ele abre muito, né? Até muita gente reclama por conta disso também, que ele não fica tanto no garrafão, mesmo no ataque, ele busca chutar as bolas. E o Mineiro ficando ali como um ala pivô, né, já reforça um pouco ali as sobras, né, no ataque e também dá essa qualidade defensiva, né, para o Hetzheimer não sofrer tanto, né, ou para o Flamengo, no caso, né, não sofrer tanto na marcação ali do Hetzheimer. Dá para fazer essa troca, né, por exemplo, se o Hetzheimer tiver ali com um cara mais com um pivô de maior mobilidade, né, dá a condição ali para o Mineiro trocar com ele. Então, é uma alternativa até um pouco diferente, né, para o cenário atual do basquete, né, jogar com dois pivôs ali de altura, né, acima dos 2 metros e lá vai pedrada, mas pela capacidade defensiva do Mineiro, né, e pelas limitações do Hetzheimer com relação à mobilidade ali, é até interessante. O microfone tinha ficado mudo, senhoras e senhores, agora vai. E até aproveitando também de novo esse gancho, olha eu pegando o gancho de novo na pergunta do Fábio, existe essa possibilidade, claro, do Léo Demetrio ou do Mineiro ajudarem nessa defesa longe da cesta com o Hetzheimer. Mas
O Iago, voltando pro Iago e Hetzheimer jogaram bem juntos, Enéas, porque aí são dois atletas que precisariam de uma cobertura que internacionalmente, principalmente, pensando aí já em Champions, tem sofrido nos últimos anos. Então, com o Iago e Hetzheimer em quadra, vai precisar ter muita cobertura, você vai precisar ter Balbi defendendo pelos dois, vai precisar ter Rafael Mineiro ou Demetrio defendendo pelos dois. Esse tipo de formação aconteceu? Se aconteceu, deu certo, não deu certo? Lembrando, claro, que o Campeonato Carioca, como a gente disse, era semiprofissional, né? O Flamengo passou o carro em todo mundo. Mas acha que é possível manter um time com esses jogadores? Essa formação aconteceu, pelos jogos acabou dando certo, em razão até da formação do time em quadra, que tinha Iago, Jonathan Luiz, Marquinhos, Olivinho e Rafael Hetzheimer. O Jonathan Luiz servia como uma boa válvula de escape defensivo ali, para não sobrecarregar nem tanto o Iago, nem tanto o Hetzheimer, e acabou dando uma boa ajuda nesse sistema. A gente esquece até dos nomes, né? Jonathan Luz também tá nesse time, tem Olivinha, né? Pô, brincadeira. Não, mas é que é justamente, né, Fábio, o elenco do Flamengo é tão qualificado e esses caras estão aí faz muitos anos. Então, até explicando para quem está ouvindo a gente, né, o torcedor rubro-negro, para não ficar também puto da vida. Esse elenco do Flamengo, ele foi tão bem nos últimos anos que o que a gente aproveita para discutir agora são possíveis alternativas, como resolver possíveis problemas. Porque o que esse time tem de bom, acho que todo mundo já sabe, até porque está mantendo a base. Então, tudo que a gente já viu se mantém e tem algumas coisas novas que é justamente esse o nosso foco. Mas vamos lá, Enéas, você acha que tem mais algum ponto desse elenco, falando aí taticamente do Flamengo, dos jogadores, que mereça ser discutido, ou a gente pode ir já para o próximo bloco, próximo tema? Pode ir para o próximo. Fábio, você também? Pode ir, que eu sei qual é o próximo tema. É o de sempre, quem está ouvindo a gente também já sabe. Então vamos lá, Enéas, pontos fracos e pontos fortes desse Flamengo 2020-2021. Vamos lá, ponto fraco. Talvez seja a intensidade e mal bem o foco de buscar sempre a melhor atuação em todo jogo. Esse elenco foi montado para dar espetáculo, esse elenco foi montado para ter vitórias tranquilas. E acredito que, vamos supor, quando o Flamengo enfrentar um Pato, um Basquete, enfrentar um Caxias, a concentração vai precisar ser a mesma quando enfrentar um Mogi. Isso, para mim, é um ponto fraco que precisa ser controlado dentro do próprio elenco. Já o ponto forte, acredito que esse elenco pode lembrar muito o Paulistano, que foi campeão com o Gustavo. Transição forte, arremesso de três, quebras nas linhas defensivas do adversário a cada momento. Acho que pode ser por aí. E para você, Fábio? Essa questão de ser um time forte ali fisicamente, até legal de ver. Poucas equipes no NBB vão ter isso. Primeiro que nenhuma equipe tem um ala como o Marquinhos, que tem uma altura, um porte físico ali, e se mantendo saudável, que é pelo que a gente acompanha na carreira dele, ele sempre se mantém ali saudável. É o cara fundamental ali para dar segurança, né, pro Flamengo. Mas acho que o ponto forte mesmo, né, é essa qualidade que tem tanto o quinteto titular quanto os jogadores da rotação. E o Gustavinho gosta muito de usar a rotação, tem muitas alternativas para isso. Variar com o Iago, o Balbi, tendo essa possibilidade, né, essa boa presença do Jonathan Luz, do Olivinha com o Léo Demetrio, o Rafael Mineiro, o Rafael Hetzheimer. Essa amplitude toda deixa o Flamengo como o melhor time, né, do NBB, sem dúvida. E o ponto fraco, eu tenho que ver um pouco ainda como é que vai ser, com um grau de exigência maior, né, presença de algumas formações, né, por exemplo, sem o Chuzito ali, quem vai ser o alarmador, se vai ser o Iago,
Vamos ver se isso dá certo com um adversário um pouco mais difícil, né, para o Flamengo. Ver se vai ter esse mesmo encaixe. Também ver a condição física, né, desses jogadores mais veteranos pós-parada, né, pós longo tempo parado e contra adversários que vão exigir mais fisicamente. E então, eu acho que esses são dois pontos fracos, assim, acho que não chega nem a ser fraco, mas de observação, né? Porque é difícil você falar de um ponto fraco do time que, na minha opinião, é o melhor do NBB e que tem favoritismo, né, do seu lado aí para conquistar mais um título. Eu concordo em gênero, número e grau, principalmente nessa parte que você fala que não tem ponto fraco, né? São pontos de atenção, são pontos potencialmente fracos, porque pelo que a gente viu nos últimos anos, não dá para caracterizar além disso, né? E aí eu destaco, eu repito, né, só para citar, essa questão da defesa, principalmente com Hetzheimer e Iago, especialmente se tiver os dois ao mesmo tempo em quadra. Mas vamos lá, Enéas, depois de tudo que a gente falou, depois do que a gente discutiu, onde você coloca o Flamengo nessa temporada? Qual a expectativa? É favoritaço para tudo? É o Fla azarão? Onde você coloca o Flamengo nesse NBB? E qual seria ali uma ideia do seu ranking, por cima, pelo menos? Acho que o Flamengo é favorito, é o NBB, favorito na Champions League. Sobre ranking no NBB, o Flamengo em primeiro, com acho 2 degraus acima dos demais. Acho que a final deve ser Flamengo e Bauru, para sair logo em cima do muro. Acho que Minas e São Paulo fecham o G4. E o Flamengo não chega nem na semifinal. Achei muito fraco. A montagem do elenco essa temporada foi completamente estranha, ao meu ver. E os outros? Mogi, que foi bem ano passado, Unifano, que estão um elenco interessante para esse ano, alguns estreantes, tem alguém que pode surpreender? Eu acho que o Caxias, o Paulistano e a Unifacisa podem surpreender. O Mogi eu não acredito muito, mas se tratando de guerrinha, tudo pode acontecer. Eu não gosto do Coleman como jogador estrangeiro, eu acho ele muito irregular. A gente tem que aguardar para ver o que vai ser esse Mogi. Fábio, e a sua previsão? Previsão que o Flamengo é o time a ser batido, né? Mais uma temporada. Eu não vou falar as outras equipes, porque a gente está falando, né, no decorrer aí do especial, mas o Flamengo é o primeiro ali do ranking, né? O time da prateleira de cima, como você gosta de usar, né? As prateleiras, o Flamengo é o time da prateleira mais alta ali. Me dá até um acalento no coração ouvir vocês falando isso. Falando em prateleira. Bom, você tá vendendo prateleira, alguma coisa assim? Ainda não. Não tá trabalhando com isso, não? Ainda não. A startup tá na incubadora ainda. Não, tô brincando. Mas, bom, a meu ver, realmente o Flamengo é a equipe a ser batida por ser... oficialmente é o atual campeão, né? É o último campeão do NBB, é o Flamengo, querendo ou não. Estava em primeiro no outro ano, na temporada passada, mas eu destaco aqui que os principais concorrentes do Flamengo também se capacitaram, também evoluíram. Então, eu até pessoalmente acredito que essa diferença não tenha aumentado, né? O Flamengo até fez um bom trabalho melhorando o seu elenco, porque se não o fizesse, acredito até que ele seria alcançado, talvez ultrapassado ali por alguns dos seus concorrentes. Melhorando também, ele segue acima, mas vejo a diferença mais ou menos semelhante. Enéas, agradeço demais a sua participação. Antes de você dar tchau, eu vou até falar para você, porque isso que você falou é até interessante. Eu acho que se não tivesse, por exemplo, uma queda de investimento do Franca, do SESI, no caso, talvez teria esse maior equilíbrio. Seria uma equipe aí para dividir, né, as atenções com o Flamengo. Na temporada passada, o Franca até pensava, né, em fazer isso, conseguiu, de certa forma, né, em determinados momentos, mas infelizmente também não pôde ver, a gente não conseguiu chegar no grande finale, né, da temporada. Mas
nessa temporada aí tem um outro problema, né, das outras equipes. Primeiro que o Franca teve a queda de investimento, e das equipes aí que começaram a crescer, teve que fazer uma reformulação, né? E no caso do Flamengo isso não teve. Teve praticamente ali a manutenção de muitos nomes para o elenco, lógico que saíram alguns, entraram outros, mas essa manutenção, né, de Marquinhos, Olivinha, Jonathan Luz, Balbi, isso, do Léo Demetrio, Mineiro, isso dá condições, né, para o Flamengo já largar em vantagem, né, com relação aos outros adversários, já ali no período de intertemporada. Então, e aí depois veio as contratações, né, com o Iago, o Chuzito, o Hetzheimer. Então, acho que por esse volume todo, o Flamengo é o time primeiro colocado ali num power ranking que a gente possa fazer. E isso com um orçamento menor, né? Sim. A única equipe que conseguiu, da equipe de cima ali, né, da tabela, que conseguiu manter também uma base foi o São Paulo, né, que nesse ponto de sair na frente no começo da temporada é o que se sobressai nesse sentido, a meu ver, porque Minas e Bauru, utilizando aí o G4 do Enéas, que é o meu também, né, eles tiveram uma nova equipe, é um time novo, então precisa se encaixar melhor. Mas vamos lá, tem algo mais ou eu posso dar tchau? Não, agora pode, né? Eu te cortei. Agora... Então, beleza, tchau. Não, tô brincando. Bom, Enéas, agradeço demais a sua participação. Você é uma lenda da cobertura do basquete brasileiro, principalmente do Flamengo, mas de toda a modalidade. Para quem não sabe, tá? Para quem tá ouvindo a gente, todas essas contratações, Chuzito, Hetzheimer, Iago, o Enéas sabia dela uns 3 meses antes que todo mundo. Tá, o cara, acho que é quase ele que contrata, porque ele soube muito antes que todo mundo. E o espaço é seu, Enéas, agora para falar o que você quiser, deixar o seu recado final para quem está ouvindo, cobrar dívidas, fazer declaração de amor, mandar abraço, o que você quiser. E não esquece também de divulgar isso, onde a galera pode te encontrar. Quero agradecer novamente o convite e dizer que quem quiser saber mais do basquete do Flamengo, é só seguir o Garrafão Rubro Negro. E também aproveitar esse espaço para dar um aviso, tanto a Liga Nacional, a CBB, que tratem o basquete da melhor forma possível, ainda mais nesse momento de pandemia. A modalidade precisa de investimento, precisa de cuidado, precisa de que os egos de quem comanda diminuam. Só assim a bola laranja vai voltar a ser celebrada da melhor forma possível dentro do Brasil. Acho que isso é o recado que eu deixo com o final. Sensacional! Fábio, obrigado também pela participação, o espaço é seu. Obrigado, Enéas, é um prazer contar com você na nossa gravação aqui do Flamengo. O que seria o podcast do Flamengo sem Enéas Lima, né? E também o que seria sem a nossa edição lá, né, da vinheta do Flamengo ali no rádio, me faz lembrar o rádio carioca, que tem aquela transmissão com, parece um eco, né, que em algumas rádios, mas foi muito legal aqui falar do Flamengo. Eu vou pôr de novo, hein? Flamengo! Que beleza. Agora foi maravilha. O Flamengo que nessa temporada segue muito bem para a temporada, para o NBB e para a Champions League das Américas. Então é isso, galera. Agradeço demais novamente o Enéas, o Fábio. Agradeço a sua audiência que ainda está nos ouvindo. Se tiver pelo YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se tiver alguma plataforma de podcasts, faça o que a plataforma pedir para você continuar nos acompanhando. Já lançamos aí vários episódios sobre o NBB, mas ainda não chegamos na metade. Temos muitos outros times que ainda lançaremos podcasts, lançaremos vídeos. Então siga acompanhando a Locomotiva. Curta nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram. E por fim, passar o chapéu, né? Não é só o Flamengo que tem que ter dinheiro, não. A gente também precisa. Abrimos nossa carteira no PicPay, Locomotiva_Esportiva. Qualquer valor, mesmo que for centavos, que você tiver disponível lá e gostar do nosso conteúdo, tiver disposto a nos ajudar, vai ser de muita ajuda para manter o projeto vivo, para manter o projeto em pé e, eventualmente, para a gente conseguir trazer novos formatos ao longo da temporada.
Isso me lembrou Márcio Braga, falando acabou o dinheiro, já que a gente está falando de Flamengo, né? Tá certo. Realmente, muitas referências rubro-negras. Lembrando, então, Locomotiva _ Esportiva no PicPay, hein? Não se esqueça, quem tiver carteira lá, dá uma passadinha e dá uma ajuda pra gente. Bom, lembrando que amanhã tem mais um episódio. Aguardo vocês. Muito obrigado e falou!